A primeira-dama Janja foi condecorada com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco. Notícia hoje do Diário Oficial da União. E não foi só ela. A lista dos agraciados é longa, então pode sentar aí para ouvir. Lu Alckmin, vice-primeira-dama, Margarete Menezes, ministra da Cultura, Simone Tebet, ministra do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Luciana Santos, ministra das Cidades, Aparecida Gonçalves, ministra das Mulheres, Aniele Franco, Igualdade Racial, Silvia Almeida, bom, Sônia Guajajara e por aí vai. A honraria, a materinha do antagonista, aí foi bom vocês colocaram, a honraria é dada pelo governo brasileiro para, abre aspas, distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. Quem também ganhou a honraria foi o ex-advogado pessoal do Lula e atual ministro do STF, o Cristiano Zanin. Alexandre Borges, faz sentido esse tipo de honraria no nosso Brasil republicano? O que você acha? Não, a honraria faz quem estão dando, né? A gente ter uma comenda, né? A gente ter um prêmio que o governo brasileiro conceda a quem presta serviços relevantes à nação, a essa instituição eu não tenho como ter nada contra. Né? Isso é um pouco cópia do que você tinha nos tempos da monarquia, quando você dava títulos de nobreza. Hoje ainda, né, os monarcas britânicos, por exemplo, dão o famoso título de Sir, que é o mais baixo ali da hierarquia da nobreza, né? E depois vai subindo para cavaleiro e vai chegando ali marquês, conde, enfim, vai subindo. Acho isso muito bacana, né? Se você e a Inglaterra ainda tem o que seria para nós o Senado, o deles é a Câmara dos Lordes, né? Você pode também ser escolhido como um lord, que é alguém representante da Inglaterra e que faça parte ali das decisões, enfim. Então, eu não tenho nada contra honrarias. O problema é para quem você está dando a honraria, para quem você está honrando. E aí, claro, fazendo, né, dando para a esposa, dando para o seu advogado, que tem 2 minutos de STF, então lá mesmo no STF não deu nem tempo dele produzir alguma coisa, né? Então ele está ganhando basicamente por ter sido advogado do Lula, e repetindo uma prática que o Jair Bolsonaro já fez, né? Ele deu essa comenda para o Felipe Martins, para um monte de ali, colaboradores, pessoas que ele gostava e tal, uma escolha totalmente pessoal. Eu não estou tirando o mérito, seja da Janja, ou do Olavo de Carvalho, ou do Felipe Martins, mas esse processo que virou uma escolha discricionária, do dedão apontado do presidente da infelizmente, não é a maneira republicana de se olhar essa questão. Por isso que eu acabo tendo muita admiração pelas grandes monarquias parlamentares constitucionais, né? Porque você tem esse senso, né, de um Estado que está acima do dia a dia da política. Né? Os regimes parlamentaristas republicanos tentam reproduzir, mas no presidencialismo é um desastre. Né? E no presidencialismo americano ainda nem tanto, porque é um país de primeiro mundo, tal, os Estados Unidos, é o que é. Mas no Brasil, a gente tem o pior, talvez, dos sistemas, que é o presidencialismo, dos sistemas democráticos, né? Junto com esse racionalista que o Brasil tem, onde você tem essa confusão do público e do privado, né? Onde a ministra da Igualdade Racial ela pega avião da FAB para ir ver jogo de futebol, entendeu? Então, assim, essa mistura entre, ou, por exemplo, a maneira como a política pública foi feita no governo Bolsonaro. Estou nem falando de golpe de Estado, nem precisava. Só as políticas públicas, por exemplo, na época da pandemia, porque eventualmente ele tinha uma crença pessoal, ele e seu entorno, contra as vacinas, a favor de remédios não comprovados ou comprovadamente ineficazes. Enfim, então essa confusão é uma prova de derrota brasileiro. Hoje é 21 de novembro, não tem uma semana
que foi o 15 de novembro, a comemoração do Dia da República, mas a gente não tem muito o que comemorar nesse sentido, né? Porque essa visão republicana que os políticos, esses mandatários têm em relação ao Brasil, que nunca foi grande coisa, tem piorado muito. A gente tem tido um retrocesso institucional enorme. E esse prêmio é uma prova disso. Né? Você vê que o Lula, por exemplo, está demorando para escolher o novo PGR, o substituto do malfadado Augusto Aras, e você vê que o Lula, que tinha feito nos seus governos uma escolha a partir daquela lista tríplice, enormes problemas para ele, uma regra não escrita, não é uma lei, né? Mas ele seguiu aí essa orientação. O Bolsonaro rasgou essa regra, escolheu o Augusto Aras por motivos que hoje são muito claros, e o Lula falou, então quer saber, eu também não vou pegar lista nenhuma e vou voltar ao... Não só vou manter o que foi feito por Jair Bolsonaro, o tempo lá do Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente com grandes méritos e muita coisa, mas a escolha do Geraldo Brindeiro até hoje gera polêmica, enfim, o que os seus inimigos chamavam de engavetador-geral da República, enfim. Então, hoje, você tem em alguns postos chaves da República, no Ministério Público, na Presidência da República, na Câmara, né, você tem o tamanho do poder que foi acumulado pelo Arthur Lira, né, você vê que as nossas regras não foram criadas para esses homens. Né? Essas regras foram criadas para estadistas, para homens que têm esse senso de missão e valor público, e não não com esses homens. Então, o Brasil realmente tem uma necessidade de um dia refletir sobre essas regras, a quantidade de poder que se dá a um homem, a uma pessoa, né? Seja presidente da República, seja presidente da Câmara, do Senado, do Ministério Público, ou talvez até podemos falar em relação a algumas figuras do Judiciário. Você tem hoje um problema onde as regras não casam com a nossa cultura, com a nossa história, principalmente a nossa história recente, e com a grandeza ou a falta de grandeza de algumas dessas figuras que ocupam esses cargos. Então, o que a gente tem que fazer é rever essas regras. É claro que dar uma medalha para a Janja não vai mudar a vida de ninguém, mas ela serve como um sinal. Eu, particularmente, não tenho nada contra nem a favor a dona Rosângela da Silva, enfim, não é nada contra ou a favor dela, mas é um sinal de que muitas das instituições brasileiras não estão sendo usadas de forma republicana como estadistas. Voltando ao assunto anterior, né, que a gente tem falado aí tanto da guerra de Israel, mas as declarações de Lula, a postura do Itamaraty, que pode ser uma postura dele, pessoalmente, ele quer receber um antissemita como Roger Waters, ele quer falar mal de Israel. A posição dele, pessoal, como político, é uma coisa, mas você pegar e transformar isso numa política de Estado, de relações que não dá. Né? Não dava antes, não dá agora.